No primeiro episódio de Making Off, vamos fazer um passeio no desenvolvimento de Sublimação Bilateral. Lançado em maio de 2024, a Parrot Studios arrisca em um projeto mais ousado, abandonando o humor satírico e abordando uma história pé no chão, com temática mais séria e utilizando do suspense e mistério para reger a trama, com uma estética mais realista, porém sem abandonar o conceito cartunesco. Vamos revelar os segredos por trás do desenvolvimento de Sublimação Bilateral. Desative os efeitos da pós-produção. Deixe tudo no seu estado primitivo. Me acompanhe nesta jornada em... O que é Sublimação Bilateral? Talvez esta seja a sua primeira pergunta. Antes de explicar o que é a trama, devemos primeiro entender o significado das palavras sublimação e bilateral, e como surgiu esse título. Durante uma reunião criativa na Parrot Studios, estávamos decidindo qual seria o nosso próximo grande projeto após a aprovação remake, e o quão grande seria essa nova história que queríamos contar. Primeiramente, não tínhamos um título, então apelidamos de Projeto A ou Projeto Gotham, o último, por conta da seriedade referente a Gotham nas histórias de Batman. Enquanto estávamos com o roteiro bem encaminhado, eu, diretor criativo, pesquisei nomes referentes à trama, suas nuances e a relação que teria com o final da história. Sublimação é a transição de uma matéria em estado sólido ao gasoso, sem passar pelo líquido, semelhante à poluição provocada pelo lixo, um dos assuntos da trama, mas tem um além, que ficará explícito no episódio final. E bilateral, como imaginam, é algo que tem dois lados, duas versões, dois pontos de vista, obviamente referido na história com os protagonistas James e Domingues. Quando apresentei para a equipe, todos gostaram de ambos, ocorrendo um empate. Foi quando decidi usar os dois, assim surgindo Sublimação Bilateral. Sublimação Bilateral aborda a história de dois protagonistas que vivem em uma cidade caótica. Porém, o maior problema são os sequestros de pessoas inocentes, e de forma aleatória, na qual não identificam um padrão. James e Domingues têm o dever e vontade de acabar com esse esquema, ao mesmo tempo que são vítimas por viver nessa cidade. O roteiro de Sublimação Bilateral surgiu na minha mente enquanto trabalhava no desenvolvimento de The Presenter Show. Percebe-se uma inspiração na abertura dos primeiros episódios de The Presenter Show com a abertura de Sublimação Bilateral. Inicialmente, tínhamos somente James Hotsway como protagonista. Com o passar do tempo e o aperfeiçoamento, chegamos na conclusão que teríamos dois protagonistas, pois tinha espaço para dois lados da moeda. Então posso afirmar que o roteiro introduziu Domingues por último, assim, gerando alguns furos que foram corrigidos por mim e revisados pelos assistentes criativos Guilherme Silva e Aina Kelly, além do diretor de dublagem Hector Santana. Nesta história, queria contar sobre violência civil e os males para a sociedade num todo, mas pelo ponto de vista de alguém que busca justiça com as próprias mãos e respostas, enquanto também é vítima de tudo que ocorre na cidade. Temos os dois lados desta história, pelo ponto de vista de alguém experiente, intuitivo e perdido, o James Hotsway, e jovem, calmo e estrategista como o Leonardo Domingues. Para o desenvolvimento, dividimos o processo em partes, na qual vou apresentar cada etapa. Antes de começar qualquer ótima história, iniciamos pelo roteiro base, que originalmente vai conter diversos furos, não vai ter profundidade e toda aquela magia que vemos no resultado final. Após isso, o roteiro passa por várias revisões até estar finalmente completo. Vou comentar detalhes e mudanças no roteiro em um futuro episódio de Making Off. Tendo o roteiro em mãos, começamos a desenvolver artes que melhor representam o que está escrito, e algumas mudanças vão sendo feitas, até chegar no resultado final. O mesmo ocorre para os cenários, que vão sendo modificados até chegar em um resultado satisfatório para a nossa história e a estética que queremos abordar. Adicionamos alguns easter eggs nos cenários para que os fãs que acompanham nosso trabalho divirtam-se procurando. Delegada, Agente Hotsway? eu tô naquele caso. Enquanto algumas artes estavam sendo feitas, nosso diretor de dublagem e eu, diretor principal, escolhemos a dedo cada dublador do estúdio para interpretar, e assim, dar vida a cada personagem e transmitir os sentimentos que queremos com a cena.
Até a próxima, rapaz. Foi legal conversar com você. 367. É Jimmy, meu nome. Ah, sim. Até mais, Jimmy. Vamos lá! Ele correu atrás de mim. Mas graças a Deus, eu consegui discar o número da polícia. Me escondi em um canto mais escuro. E quando ele estava chegando próximo, percebeu a polícia chegando ao local. E fugiu. Quando todo o elenco já foi selecionado, as falas são levadas até nosso estúdio de gravação e começamos o processo de dublagem. Entre diversas técnicas e estéticas de animação, a equipe criativa optou por rotoscopia, uma técnica bem antiga, antecessora à captura de movimentos moderna. Facilita a captura de expressões do ator, movimentos mais naturais, deixando tudo com um toque estranho, porém realista. Após esse longo processo, nossa equipe de animação parte para extrair os movimentos e passá-los para a animação 2D. É muito interessante, é a parte mais demorada de fazer, porém é minha parte preferida. Cala a boca! Tá me irritando! A trilha sonora é na grande parte desenvolvidas por mim, depois que assisto alguns trechos de animação para ter certeza que vai combinar com a cena. Mas neste projeto, a trilha só é executada em 2 momentos-chave, a abertura e créditos, deixando tudo mais fácil e, digamos, interessante. A proposta de sublimação bilateral é ser um mistério na sua ideia central. Então eu sugeri ao nosso mixer Kazim que criasse um clima de mistério, suspense e caos, na qual não teria trilha, somente efeitos sonoros. E ele, de forma excelente, fez. Para a edição final, que chamamos de corte final, foram adicionados diversos efeitos de vídeo para melhorar a imersão com os filtros de cor e o blur. Adicionamos os efeitos sonoros extras, alguns retoques aqui, outros ali, tudo para sair perfeito. Uma grande novidade é a acessibilidade redobrada. Introduzimos algo único e inovador, que se trata dos ícones. Cada ícone indica um foco e concentração na cena, como o ícone de olho e o ícone de salto de tempo. É uma iniciativa para pessoas com déficit de atenção, facilitando e muito a concentração na trama. Muitas cenas não foram utilizadas e acabaram sendo descartadas. Essas e muitas outras não foram usadas, por vários motivos, entre alguns: mudança de ritmo, contexto modificado, sobra de cena ou porque simplesmente não achei importante. Quando estávamos editando, quase fechando o projeto, esquecemos de adicionar essa cena do James abrindo a porta. Então canonicamente, essa cena faz parte da história, só não apareceu. Talvez eu lance uma versão estendida. Então é isso! No episódio de hoje, fizemos um passeio por todo o desenvolvimento de sublimação bilateral. E creio que foi bem divertido. Vocês devem estar se perguntando: e o episódio final? Onde está o último episódio? Esse episódio vai sair em breve, vai ser muito importante, ao mesmo tempo bem difícil de concluir, então peço paciência, então vai valer a pena esperar. O episódio de Making Off está chegando ao fim, mas logo logo voltamos com outro episódio bem divertido e interessante. Making Off de Sublimação Bilateral terá uma parte 2 que sairá em breve, após o episódio 3 da série. Obrigado por assistir!